Então vamos lá, pessoal, já comecei a gravar. Boa tarde para todo mundo. Eu pedi para vocês colocarem as dúvidas aqui, algumas eu já respondi, porque não era uma coisa mais global. E eu vou começar com essa dúvida aqui, eu nem lembro quem foi que pediu, mas é o seguinte: implemente um algoritmo que imprima todos os divisores de um número fornecido pelo usuário. Então vamos lá. Como que eu sei que um número é, Então, se não surgir mais dúvida, acho que seria legal resolver mais exercícios. Ô Lucas, seguinte, vocês podem me tirar, mandar dúvida dos exercícios, claro. Eu sempre coloco a solução, mas é aula normal, assim. Eu vou tirar essa dúvida aqui, mas o, o assunto da aula já está aqui, ó, programado para eu poder continuar. Entendeu? Não sei, Isaac, como que você faz um fluxograma no Mac, não. Usa um programa qualquer, igual eu já falei em outra aula, em outras aulas, eu uso esse site aqui, ó, para desenhar, ScaleDraw. Se não tiver os símbolos que você precisa, cria seus próprios símbolos, igual eu fiz aqui, entendeu? O Mac tem LibreOffice também, mas eu não uso o LibreOffice, entendeu? Então, não sei, o importante é que a pessoa entenda o fluxograma. Igual eu cheguei e criei aqui, ó, criei os símbolos e criei uma legenda. Se você quiser desenhar algum programa, escolhe o programa e coloca os símbolos lá. Isso que é importante é que a pessoa consiga entender. Se você colocar tudo retângulo, complica, entendeu? Então, assim, escolha símbolos que a pessoa consiga distinguir uma coisa da outra, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Implemente um algoritmo que imprima todos os divisores de um número fornecido pelo usuário. Então, vamos abrir o Notepad aqui. Eu não vou fazer o exercício, não, tá? Eu vou só dar uma ideia, tá bom? Então, vamos lá. Então é o seguinte, primeira coisa aqui, ó. Vou dividir isso aqui para que a gente consiga ler enquanto eu estou escrevendo aqui, ó. Então vamos lá. Implemente um algoritmo que imprima todos os divisores. Então a primeira coisa que você tem que ter ideia, eu não sei quem foi que perguntou, já esqueci, mas vamos lá. É que é o seguinte, se eu vou ler o número do usuário, então ele tem que estar numa variável, tá? E a ideia é que seja um número inteiro, né? Porque não faz sentido a gente olhar número, divisores de número real, entendeu? Isso não faz sentido. Então, o que eu poderia criar? Poderia criar uma variável do tipo inteiro, tá? Chamada número, por exemplo, que é o número que você quer ler. E aí você fala, imprima, digite o número que deseja saber seus divisores. Tá? Então aqui eu estou interagindo com o usuário. Eu estou passando a informação para ele do que eu quero que ele faça. Tá? Então aqui, ó, interação com o usuário. Tá? E aí em seguida eu vou ler esse número. Então pronto. Nesse momento aqui eu já sei qual que é o número. Ô Arthur, eu já falei isso aqui também. Mas não tem problema não, eu repito. A linguagem que eu estou usando é a linguagem que eu criei, chamada algoritmos. Tá? E aí eu disponibilizei ela para que a pessoa instale no Notepad e colora quando ela utiliza essa linguagem aqui. Então não é nenhuma dessas padrões, fui eu que criei ela. Tá? Mas, vamos lá, o João está falando que está perdido. Parece Portugal, o que é Portugal. Então parece que é mesmo. Então vamos lá. Então, ok, interação com o usuário, beleza. E aí o seguinte, eu não tenho que fazer
todos os números até chegar no número que o cara digitou, porque o número que o cara digitou sempre é divisor dele, né? Então vamos supor que, que eu utilize o repita até. Tá? Ou eu posso usar o para. Vamos supor que eu faça com para aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia. Para i, então tem que criar. Não preciso criar minha variável, no caso aqui, para o i, nesse caso. De 1 até número. Não, não é faça, não. Esqueci qual que é a... Não, é faça mesmo. Por que ele não coloriu? Será que eu escrevi faca? Ah, foi. Então, olha só. Eu vou repetir aqui do 1 até o número que o cara digitou. Tá? Na verdade, eu tenho que criar a variável aqui também. Outras linguagens que não precisam. Então, o que eu vou fazer? Só que é o seguinte, eu não sei se o cara é divisor ou não. Então, vamos supor que eu saiba que ele é divisor. Então, se... Olha o teste que eu estou fazendo, hein? Se é divisor, então, fim do se. Então, olha só. Aqui eu estou assumindo que ele já é divisor, tá? Como que ele é divisor, eu vou descobrir daqui a pouco. Se ele é divisor ou não, não sei. Mas aqui eu estou assumindo que ele é divisor. Então, olha só. Isso daqui, ó, é verdadeiro, então ele entra. Se não for, ele não entra. Tá? Então, se é divisor, imprime o i. Tá? Porque, olha só, eu estou aqui no i que começa do 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pá, até chegar no número. Se esse número que eu estou, esse i daquele momento, for divisor, então eu vou imprimir ele, porque está pedindo, cadê o exercício aqui, ó? Está pedindo para imprimir todos os divisores. Tá? Então eu vou imprimir ele. Agora, eu preciso saber se ele é divisor, né? Então, como que eu faço para saber se é divisor? Se o resto da divisão do número pelo número que eu estou tentando dividir for zero, significa que ele é divisor, tá? Ô Lucas, não tem esse porcento aqui não, esse é em C, tá? Aqui chama mod, tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar divisor é igual a número mod i igual a zero. Então é o seguinte, como que eu sei que ele é divisor? Se o resto do número dividido por i for zero, então ele é divisor. Tá? Isso aqui. Então eu tenho que criar essa variável aqui também, e ela é do tipo lógico. Pronto. Eu até falei que não ia resolver, mas acabei resolvendo. Mas o repita até eu deixo para vocês. Quem foi que me perguntou desse exercício aqui? A pessoa que perguntou esqueceu que perguntou. Então, beleza, Lucas. Então é o seguinte, tá aí, entendeu? O exercício? O Lucas está digitando ali, vamos ver. Beleza. Nossa, o atraso está bem grande aí, né? Mas vamos lá. Então, já que está entendido, dúvida tirada, alguém tem mais alguma dúvida? Porque senão eu vou continuar aqui com o meu assunto de C. Ainda falta fazer com repita até, viu? Eu só fiz com para.
Então acho que não tem mais nenhuma dúvida não, ninguém falou mais nada. Então é o seguinte, vamos continuar aqui com o nosso assunto de C. Minimizar isso aqui, deixa eu voltar. Beleza, então olha só. A gente terminou nossa aula passada, segunda-feira, com o bloco principal do seu programa. Tá? E a gente terminou a aula falando que o bloco principal do seu programa deve ser esse aqui, ó, não esse. Tá? Então a gente criou uma constante chamada sucesso. Isso aqui está nos slides para frente, a questão de criar constante e tudo. Mas é só para a gente já entender aqui. Ó. Então eu criei uma constante chamada sucesso, que tem o valor 0 associado a ela. E existe uma convenção de que quando o seu programa retorna 0, então é porque ele terminou com sucesso. Então aquilo que a gente vê por aí, inclusive aqui, ó, return 0, está indicando que o seu programa terminou com sucesso, da forma como você esperava. Tá bom? Então não tem nenhum indicativo de erro. Então isso aqui é o bloco básico do nosso programa. E aí eu mostrei também que isso daqui que eu digitei ali funciona, tá? Então tá aqui, ó, sucesso, igualzinho tá ali. E que isso aqui compila, tá? Porque alguém veio falar do include e etc, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas aquilo dali não é obrigado para eu ter uma estrutura básica do meu programa, não. Tá bom? Não, eu quero transmitir nada, o Tem fica falando aqui, se eu quero transmitir, não quero transmitir, não. Porque eu acho que tem 52 pessoas e ele já tá falando que tá cheio, que é isso. Mas vamos lá. Tá? Então, assim, isso aqui é o básico para a gente começar. Tá? Então, eu quero ver o básico do programa de vocês dessa forma aqui. Ó. Não isso aqui. Isso aqui que eu espero ver de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Primeira funçãozinha aqui, ó, o nosso Hello World, sabe? Para falar, olha, tô aqui, beleza. Então é o seguinte, nosso primeiro programinha mesmo, deixa eu fechar isso aqui que eu já falei, isso aqui meus negócios. Então olha só, o meu primeiro programinha que vai imprimir alguma coisa. Então vamos pegar aqui, ó, igual tá aqui, ó, printf, eu vou falar disso aqui agora, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, printf, estou aprendendo C, linguagem fantástica. Tá? E aí o que acontece? Esse printf aqui, é por isso que a gente vai ficar mapeando uma sintaxe na outra. Como a gente já viu o nosso conceito de algoritmo, isso aqui agora fica fácil. Isso aqui é como se fosse o nosso imprime. Vamos ver se tem aqui algum imprime. Tem aqui, ó. Tá? Então esse printf aqui é como se fosse o nosso imprime. Tudo que eu digitar aqui, ó, ele vai jogar na tela para mim. Bom? Só que é o seguinte, de onde vem esse printf? Isso é uma coisa que eu não sei responder ainda. Eu escrevi printf e tudo. Mas o que eu posso falar para vocês nesse momento? Que a gente ainda vai ver nos slides ali para frente. Em C, tá? A gente está tendo aula de C aqui. Em C, eu só posso utilizar alguma coisa que eu já tenha visto. Então, se eu nunca vi printf, eu não posso usá-lo. Tá? Essa é a regra em C. Em Java, C Sharp e por aí vai, não tem isso aqui não. Mas em C, sim. Eu só posso utilizar alguma coisa que eu já tenha visto. E o que acontece? Na hora que eu estou compilando meu programa, a ordem com que ele vai passando é igual a gente lê mesmo, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, até esse momento do printf aqui, ele não apareceu. Então, significa que eu não posso usar, tá? Porque eu nunca vi esse cara. Então, em algum lugar, ele tem que aparecer ensinando para o meu programa que ele existe. E aonde que isso está? Nessa linha aqui, ó, stdio.h. Então, eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. stdio.h.
O que esse arquivo stdio.h tem? Ele tem as assinaturas de todos os métodos de entrada e saída. I/O vem de input e output, tá? I/O, input e output. Padrão. std é de standard. Então, todas as funções de entrada e saída padrão estão no arquivo stdio.h. E você fala, eu quero saber o que é que está aqui. Como que eu faço para descobrir isso? Eu consulto a documentação. Então, vocês têm que ficar amigo da documentação. Tem um site que chama CPP Reference, ou C++. Esses dois são muito bons, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Não é oficial, mas eles são excelentes. stdio.h. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Gosto demais desse site aqui, ó. Não é o primeiro que apareceu, tá vendo? Mas eu gosto desse aqui, ó, C++. E CPP Reference também costuma aparecer aqui, ó. Tipo esse aqui, ó, CPP Reference. Também muito bom. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha só, tem toda uma explicação desse arquivo aqui e as funções dele. E uma delas é printf, que é aquela que eu estou escrevendo ali agora. Tô gravando, Enzo. Toda a aula tá sendo gravada. E na hora que eu entro aqui, ó, tem toda a explicação de como que eu uso o printf. Então, assim, esse site aqui é fantástico. Esse C++ e o CPP Reference são muito bons, tá? Eu gosto demais dele. Deixa eu abrir o outro aqui. Cadê que eu já tinha perdido aqui? Tá? Eu gosto demais desses dois sites. CPP Reference e C++. Bom? Pô, gente, manda o link. É só consultar no Google, igual eu tô fazendo aqui, ó. Se você chegar e entrar no site lá na raiz, você vai ficar mais perdido que tudo. Entra no Google aqui, escreve o que você está pesquisando, igual eu escrevi aqui, ó, e acessa os dois sites que eu falei. C++ ou então CPP Reference. Se você chegar e abrir o site aqui de cara, quer ver, ó? Aí, ó, tá vendo? Você vai ter que andar pra caramba até chegar, você não sabe nem o que você está procurando, olha só. Ah, o que é isso aqui? Tá vendo aí? Aqui tem informação de como que é em C++, como que seria em C, string, stdio. Tá vendo? É muito mais rápido você chegar lá no Google lá e escrever o nome do arquivo que você quer. Bom? Mas o site é esse aqui, ó. Se você quiser navegar nele a partir da raiz, beleza. Tá, mas não é o que eu costumo fazer, não. Só citei qual site que eu gosto de usar. Então é o seguinte, esse site aqui ele vai te dar informação das coisas que estão dentro de cada um dos arquivos com o protótipo das funções. Tá? A implementação das funções não estão nesses arquivos. A implementação está lá na biblioteca que está disponível para o compilador. Aqui é simplesmente a assinatura da função. Então, o que a assinatura faz? A assinatura fala assim, olha, para você chamar essa função, você usa assim, ó. Tá? É simplesmente isso que ela fala. Então, ela está te ensinando a usar. Então, aqui, ele está me ensinando a usar e aqui eu estou usando. Como em C eu só posso usar alguma coisa que eu já tenha visto antes, eu preciso colocar esse include stdio aqui antes de chamar o printf. Tá? Então, deixa eu compilar isso aqui para vocês. Aí, estou aprendendo C, linguagem fantástica. Aí, se eu tirar essa primeira linha aqui, ó. Aí, ó. Aí ele já achou ruim, falou, ó, opa, tem um tal de printf aqui que eu não sei quem que é. Bom, é isso que ele está falando, porque aqui, ó, é uma declaração implícita. Então, assim, você usou, ele acha que está em algum lugar, mas você não falou onde que está. Tá? Então, é isso aqui que é a tal da declaração implícita que ele está falando. Olha, eu estou supondo uma coisa. Tá? E aí, o que ele fala? Como essa função printf é bem conhecida,
Aí ele coloca uma outra informação para você aqui, ó. Include stdio ou então forneça a declaração do printf. Então ele já deu a dica para você aqui, tá bom? Porque ele não sabe o que fazer com esse printf. Então agora vocês já entendem o porquê desse include aqui, ó, que alguém falou na aula passada. Eu falei que isso aqui não é obrigatório. Você vai colocando à medida que você vai usando. Como eu preciso usar o printf, eu preciso incluir o stdio. Tá? Então vou salvar aqui, compilar de novo. Opa, deixa eu rodar aqui. Beleza. Tá? Então, voltando aqui, ó, nosso Hello World aqui, ó. Estou aprendendo a programar em C, que emoção. E o seguinte, como que eu faço para compilar? GCC, para isso você precisa instalar um compilador de C. Para quem Não, na verdade eu postei para Eds. Eu vou colocar aqui também depois. Mas é o seguinte, para quem usa o Windows, é só instalar isso aqui, ó. Esse carinha aqui, tá bom? É só instalar ele que ele já tem o GCC. Tudo bonitão, igual eu estou usando aqui, ó, na linha de comando. Agora, se você pode usar o Visual Studio, a gente usa o Visual Studio. Bom, quer ver? Vamos lá. Isaac, não sei, eu não uso Mac, cara. Assim, tem que dar uma pesquisada. Você perguntar para mim coisa de Mac, é, fica difícil, porque eu não tenho Mac. Entendeu? Aí teria que ser assim, pro Honda, Virgínia, pro João, o pessoal que usa Mac. Agora, se me perguntar coisa de Windows, aí eu já sei. Aí provavelmente eles não vão saber. Tá? Então vamos criar aqui um projeto. Vou colocar aqui um projeto de C++. Vamos colocar aqui, ó. Primeira aula. Mas eu sei que no Mac tem Visual Studio. Tá? Vou criar meu arquivinho aqui. Então tá aqui meu arquivo aqui. Vou colocar aqui para poder parar nesse ponto, só para rodar, para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, mesma coisa. Tá? Então, para quem usa o Visual Studio, que é uma ferramenta fantástica, que eu adoro e vou usar quase todas as aulas com vocês, só instalar e se divertir. Agora, para quem não quer usar o Visual Studio, quer fazer na mão aqui com GCC, fique à vontade. Você pode, inclusive, incluir o arquivo aqui, ó. Deixa eu ver se tem como abrir ele aqui. Tem aqui, ó. E aí ele te mostra o conteúdo do arquivo. Vamos caçar o printf aqui. Posso mandar procurar a palavra inteira, né? Beleza, tá aqui, ó. A declaração do printf. Tá? Então, assim, isso aqui tá complicado, tá? Não é o formato que vocês vão aprender ainda por enquanto, não. Tá? Porque isso aqui já está num nível bem mais avançado, claro. Mas o importante é que tá aqui, ó. A declaração do printf antes de você usar. Beleza? Ô Guilherme, eu escrevo assim, ó. Te ensinar a fazer uma pesquisa no Google aqui.
e aí baixo. Tá? Aí o que acontece? Esses dois caras aqui são pagos. Tá? O community é de graça. Então a gente usa o community. Só que por que eu uso o 2015? Porque eu instalei em 2015, não precisei atualizar de lá para cá. Mas já que você vai baixar, baixa o 2019 novão aí, bonitão. Entendeu? Agora vamos lá, o Matheus. Por que eu coloquei um barra N no final? A gente vai ver mais para frente, mas o barra N é uma quebra de linha. Porque senão meu programa vai imprimir isso aqui e vai continuar com uma coisa feia aqui na frente. Quer ver? Vendo? Ele não tem uma quebra de linha, então ele já sai emendando tudo aqui. Aí eu coloquei esse barra N aqui para ele dar essa linha em branco, dar essa quebra aqui, e aí fica mais espaçado, bonitinho. Tá bom? Vamos lá, então todo mundo aqui já aprendeu a compilar também. Você faz GCC e vai colocando os arquivos aqui que você quer compilar, menos "-o" e o arquivo de saída. Se você não escrever menos "-o", ele cria um arquivo chamado "a", que é o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Meu programa chama "a". Deixa eu listar o diretório aqui, ó. Tá vendo? A.exe. Ah, e se eu quiser trocar o nome? Aí você troca. Aí você coloca "o", menos "o", né? Meu primeiro programa.exe. Agora eu tenho aqui, ó, meu primeiro programa. Viu? Vou colocar o barrinho aqui de novo. Então, por enquanto, a gente não está aprendendo mais ou menos manipular aqui, ó. Chamar o GCC e compilar para a gente começar a testar nossas coisas. Aprendemos o bloco básico aqui para a gente começar nosso programa. Sabemos que a função main é onde o meu programa começa. Sabemos que isso aqui são os argumentos, mas a gente não sabe como usar ainda. Mas eu falei que é bom a gente já acostumar a escrever isso aqui. É opcional? É, totalmente opcional aqui, ó. Se eu quiser trocar isso aqui para nada, ou simplesmente deixar assim, ó, funciona do mesmo jeito. Tá vendo? Mas eu não gosto não. Tá? Então vamos acostumar a fazer um negócio com cara de programa bonito. Void significa nada. Tá? Então é o seguinte, quando eu escrevo void aqui, ó, é como eu estou falando assim, olha, o meu main não recebe nada, não tem parâmetros. Entendeu? Só que acontece que é opcional em C, quando a minha função não recebe parâmetro, é opcional eu escrever void ou não escrever nada. Ah, mas eu acho feio. Então, se for para escrever nada, eu escrevo void. Tá? Isso aqui eu não gosto, não. Mas legal mesmo é assim. Ó. Bom? Isso aqui é o número de parâmetros e isso aqui são os valores. O número de argumentos e aqui os valores dos argumentos. Mas a gente vai ver isso aqui para frente. É só para a gente ir acostumando já com o jeito certo de usar. Viu? Então, a gente já viu aqui, ó, nosso bloco básico, que quando termina com zero significa que deu sucesso, então a gente cria uma constante. Então a gente tem aqui, ó, já todo o nosso bloquinho inicial, para eu já sair testando as coisas. Pelo menos eu consigo imprimir a doidade na tela. Porque sem passar para os próximos slides é o que eu consigo fazer até agora. Então vamos supor aqui, ó, que eu quero... Nossa, eu estou adorando esse negócio de escrever na tela. Então deixa eu sair escrevendo na tela, igual louco aqui, ó. Aí, entendeu? Então, por enquanto, é o que eu sei fazer. Toda vez é preciso colocar esse int na frente do main. Na frente, você quer dizer atrás, né? Não é na frente, não. Aqui, ó. Sim. Tá? Eu falei isso na aula passada. Não é que você é obrigado, não. Você pode escrever void aqui também, ó. Tá? Mas isso aqui é terrível. Terrível, terrível, terrível. Se eu bato o olho num código que a pessoa escreveu void main, eu já sei que ela não sabe programar. Entendeu? Então isso aqui
é passar atestado de incompetência desde o início. Tá bom? Então, assim, faz de conta que vocês nunca viram isso aqui. A pessoa escrever void main, ela pode até saber programar, mas ela está passando o atestado de que ela não sabe. Tá bom? Então, não usa não. Isso aqui é o tipo do retorno. Se eu estou retornando um número inteiro, então o meu retorno é int. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, até agora, o que eu sei fazer? Sei abrir um editor, sei colocar meu bloco básico de código, sei imprimir adoidado na tela, o tanto que eu quiser imprimir. Mas e para imprimir números decimais? Não, isso é mais para frente, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas aqui não tem impressão de número, não imprimi nada, não, só imprimi texto. Isso aqui é o retorno dele. Tá? O retorno do código do main. Se aconteceu alguma coisa ou não. Se não aconteceu nada e terminou do jeito que eu queria, então é zero. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora é o seguinte, funções, porque main é uma função também, então a gente precisa saber o que é esse negócio de função. Printf é uma função. Gente, já apareceram duas funções aqui, eu não sei o que é função ainda. Então vamos lá. Funções. Geralmente uma operação bem mais complicada do que aquela que pode ser realizada por uma única instrução. Então o que é uma instrução? Uma operação, tipo assim, um mais, um menos, sabe, uma atribuição, uma coisa do tipo, que você faz assim, numa única tacada. Então quando eu tenho que fazer um negócio que é um pouquinho mais complicado e eu vou ficar repetindo aquilo dali, eu crio uma função porque todas as vezes que eu chamar ela, ela faça aquilo dali que eu já programei. Então, por exemplo, imprimir na tela é um negócio complicado. Então, alguém já fez o favor de criar um printf para que quando eu chamar, ele imprime na tela para mim. Então, alguém já fez isso, uma alma caridosa e já criou isso aqui para mim. Tá? Ok? É complicado essa função aqui. Então, vamos lá. Uma função pode ser pré-estabelecida pelo próprio compilador ou criada pelo programador. Então, o que é pré-estabelecida pelo próprio compilador? É que já está aqui, ó, no conjunto de bibliotecas padrões, né? Não, o conjunto é padrão mesmo. O conjunto de bibliotecas padrão do C. Ah, então, isso aqui, ó, já está aqui padrão. Esse printf que está incluso aqui é padrão também. Agora, eu posso fazer a minha? Posso. É isso aqui que ele está falando. Já não sabe ainda, mas posso. Após ser criada, uma função pode ser encarada como um comando criado pelo programador. Então, todas as vezes que eu chamar aquela função, é como se ele estivesse recebendo a ordem para poder fazer aquilo que aquela função faz. Então, a função printf, ela imprime na tela. Então, quando eu chamo essa função, é como se eu estivesse dando a ordem. Ó, imprime na tela esse texto aqui que eu estou mandando. Tá? E uma função pode referenciar outras funções. Então, uma função que chama a outra, que chama a outra, que chama a outra. Exemplo, o main é uma função. E o main está chamando o printf, que é outra função. Então, não tem limite para isso, não. Uma função é construída chamando outra função, que chama outra, que chama outra, que chama outra, que chama outra. Entendeu? Não tem limite esse encadeamento de funções, não. Tá? Então, o main é uma função que é a principal e dentro dela ela vai chamando outras. O printf chama outras. Tá? Se vocês vissem a implementação do printf, você vai ver que ele chama outras. Tá? Então, é assim que a gente constrói um programa. Não falei dos argumentos. Tá? Não falei não, Eduardo. Nem vou falar na aula de hoje. Continuando aqui. Já usei o CodeBlocks. O Eric está perguntando aqui se eu já usei o CodeBlocks. Já. É o seguinte. Não interprete mal a minha resposta não, mas é o seguinte. Para quem só tem martelo, todo parafuso é prego. Tá? Então o que vai acontecer? Se você só tem martelo, você sai dando martelada em tudo. Então, se você só tiver o CodeBlocks, você usa ele. Mas ele é ruim demais. Tá? Então, eu estou traduzindo para você aí o que eu quis dizer. É muito ruim. Pior que o CodeBlocks, só o DevCpp.
Eu vou até mostrar para vocês, para na hora que você bater o olho nele, virar e falar assim, gente, eu não vou usar isso. Aqui, ó, ruim demais, tá bom? E code blocks, para vocês verem a carinha. Tá? Bateu o olho nisso aqui, foge. Tá? Muito ruim. Bom, então é o seguinte, você só tem ele e usa, né? Beleza. Mas se você quer fazer um trem decente, instala o Visual Code, instala o Visual Studio, entendeu? Mas não usa esse tank, não. Isso aqui é só se seu programa, seu computador não tiver espaço para você poder instalar uma ferramenta mais decente. Tá? Ele quebra o galho. Eu usei isso aí durante a minha graduação, mas a gente tem que evoluir, né? Isso aqui é muito ruim. Vamos lá, continuando aqui. Então, o propósito de uma função tem que ser bem definido. Você tem que bater o olho e falar, ó, eu já sei o que essa função faz. Toda função tem um nome e esse nome é utilizado para eu chamar a função, tipo printf. Qual que é o nome da função printf? Printf. E como que eu chamo ela? Escrevendo o nome dela, printf. Bom? Então é o seguinte, como que eu faço para distinguir uma função de uma variável? Tipo, que eu não posso não, mas suponha que eu fizesse alguma coisa do tipo assim, ó. Ó pra você ver como é que fica ruim. Int printf. Tá? Isso aqui, ó, é uma variável. Esse aqui da linha 7 é uma variável. Então, como que o C faz para distinguir simplesmente o nome de uma variável de uma função? Toda função tem que vir seguida de parênteses. É assim que ele diferencia. Tá? Não, eu posso criar minha função com esse nome, não tem nenhum problema não. Ó, minha variável com esse nome. Só que fica terrível. Então, assim, já não fica criando nome de variável de coisa que é bastante conhecida, tipo isso aqui não. Tem nada que me impede, mas é muito feio, tá bom? Vamos lá. Então, acabei de falar como que ele faz para distinguir. Ele faz a distinção por conta desses parênteses aqui. Se é chamada de função, tem parênteses. Mesmo com o nome de uma função, sim. Mesmo com o nome de uma função. Só que aqui, nesse caso específico, ele vai conflitar. Tá? Agora, vamos supor que eu não tenha isso aqui. Ó. Pronto, eu posso. Tá? Então, assim, ele tem o nome de uma função. Não tem jeito de eu fazer variáveis com sempre nomes distintos, não. Então, aqui no caso, ele vai achar ruim. Eu acho que ele nem compila, quer ver? Aí, ó. Porque o que ele está vendo aqui desse printf é como se fosse uma variável. Tá? E não a chamada da função que está aqui em cima. Tá? Porque eu criei alguma coisa com o nome de uma função que já existia. Agora, se ele não tiver... Porque printf não é uma palavra reservada, sabe? Então, eu posso criar alguma coisa com o nome de printf. Agora, se ele já existe, eu não posso. Essa que é a questão. Como eu já coloquei ele aqui, ó, então ele já existe. Eu já vi ele. Então, eu não posso mais usar. Só por isso. Entendeu, Eduardo? Beleza. E uma função ele pode conter nenhum, um ou vários parâmetros. Aí como que eu faço para separar os parâmetros? Por vírgula. Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem. 52, que está reclamando toda hora. E assim eu vou chamando, passando vírgula. Então, olha só. O printf aqui, mais para frente vocês vão aprender a fazer. Tá? Mas vamos lá. O printf, eu posso passar outros parâmetros para ele aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Então, eu estou chamando o printf e agora ele tem dois argumentos. Esse aqui e esse aqui. São dois argumentos. Como que eu faço para separar? Com vírgula. Tá? Então, essa daqui é uma função que aceita múltiplos argumentos. Mas, em geral, a gente não faz funções assim, não. A gente faz funções que têm um número de parâmetros fixo. Então, eu tenho que passar aqueles argumentos naquela ordem correta. Mas o printf é uma exceção. O printf é uma função que aceita
múltiplos argumentos. É porque ele tem 3 pontinhos, tá? Eu dei uma olhada aqui, ó. Ele tem 3 pontinhos. Uma função que tem 3 pontinhos é uma função que aceita múltiplos argumentos, tá bom? Mas isso é coisa bem mais avançada. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, uma função ele pode ter nenhum, exemplo de nenhum. Pronto, isso aqui é nenhum. Exemplo de 1. Exemplo de 2. Tá? Então, ele pode ter nenhum, 1, 2, 3, 4, quantos você quiser. Tá bom? Vamos lá. Arquivo de cabeçalho. O que é um arquivo de cabeçalho? É isso aqui, ó. Isso aqui é um arquivo de cabeçalho. Esse ponto H aqui, ó, vem de header, que significa cabeçalho. Então, o que eu coloco nos meus arquivos de cabeçalho? Eu coloco neles os tipos que eu crio, as constantes que deveriam ser visíveis para quem usa minhas funções, o protótipo das funções. Tá? Então, voltando aqui, ó. Aqui, ó. Protótipo de função. Vamos olhar lá no iniciozinho dele aqui, ó. Constante. Tá? Então, isso aqui é uma constante que está disponível para todo mundo que inclui esse arquivo .h, mais constantes, mais constantes aqui, ó. Vendo? Constantes, constantes, tipos. Não, isso aqui é protótipo de função. Protótipo de função, protótipo. Entendeu? Então eu coloco no ponto H aquilo que eu quero disponibilizar para os outros. Para que na hora que ele inclua, ele conheça aquilo dali. Porque em C a gente só pode usar algo que a gente já tenha visto. Então, quando eu incluir esse arquivo aqui, ó, é como se eu tivesse, tá? Como se eu tivesse copiado tudo isso aqui e tacado aqui, ó, nesse lugar. Tá? Só que a gente não fica fazendo isso. A gente inclui o arquivo. Tranquilo? Então, voltando aqui, ó. Quando compilamos um programa, o compilador invoca o pré-processador. O que é o pré-processador? Ele passa antes do compilador em si e vai pegar o que está dentro daquele arquivo e vai substituir no lugar que ele está sendo incluído. Tipo aquele copiar e colar que eu acabei de falar com vocês. Tá? Então, se eu incluir o stdio.h, é como se eu estivesse copiando e colando o stdio.h inteiro aqui, ó. Só que ele já faz isso automático para mim. E quais os arquivos mais usados que a gente costuma incluir? stdio, stdlib, math e string.h. Esses são os mais usados. Ah, então só porque ele é os mais usados, então eu já vou incluir ele sempre no meu programa. Quer ver? É isso aqui que vocês devem fazer no programa de vocês? Não, não é nem ficar pesado, não. Tá? Isso não tem a ver com o peso do programa, não, Eduardo. Porque na hora que o seu programa é compilado, ele só coloca aquilo que você precisa. Então, não altere em nada o tamanho do seu programa. Então, Eric falando aqui, eu sempre faço, fazendo errado. Então, eu mesmo já respondi, né? É para vocês fazerem isso aqui? De jeito nenhum. Você vai incluir só aquilo que você usa. Parar com esse negócio de sair incluindo tudo que você não sabe o que está acontecendo. Se você não sabe o que está acontecendo, aprende. Tá? Então aqui, estou usando só o printf. Onde que está o printf? Ah, não sei, ó, pesquisa no Google. Vamos lá, aqui, ó, C printf.
Olha o site aqui, ó, C++. Plim. Olha, tô dentro do stdio. Pronto. Então, o que que eu faço? Incluo stdio. É assim que eu faço. Você tem que colocar só aquilo que você precisa. Por quê? Senão você fica gerando dependência. Toda vez que muda um arquivo, todo mundo que inclui aquele arquivo precisa ser compilado de novo. Assim, mas o stdio nunca vai mudar, o stdlib nunca vai mudar. Mas e aí? Aí você vai ficar assim, então, quando eu estiver no, no estacionamento do shopping, por exemplo, eu não vou dar seta. Não, dá seta dentro do estacionamento do shopping também, ó. Que aí você não precisa ficar pensando se você dá seta no estacionamento do shopping ou não dá. Você não tem que dar seta na rua? Dá seta dentro do estacionamento do shopping também. Se você faz certo, que é incluir o arquivo .h só do que você precisa, você vai incluir só do que você precisa, mesmo que o arquivo não mude. Então, já aprende a fazer certo desde o início. Sabe? Não é para ficar tacando as coisas aqui, não. Ó. Então, viva assim, esses aqui são os mais comuns, então eu vou incluir sempre. Não, vai incluir só aquilo que você precisa. Tá? E aí, o que, que o stdio tem? Tem os arquivos de entrada e saída padrão. Tá? E o que, que o stdlib tem? As funções para manipulação de memória, padrão, tá? E o math, coisas de matemática. E o string, coisa para poder manipular vetor de caractere terminado em barra zero. A gente vai ver para frente. Tá? Então, esses aqui são os mais comuns. Mas tem vários outros. Tá bom? Então, a gente só vai incluir aquilo que a gente precisa. Vamos lá. Continuando aqui com o nosso assunto de arquivo de cabeçada. Armazena um dado de um determinado tipo que pode ser recuperado através do seu nome. Então, eu crio um tipo e beleza, depois eu uso ele. Endereço de memória destinado a armazenar informações durante a execução do programa. Então, assim, no ponto H eu posso colocar várias coisas, tá? E qual que é a regra dos meus arquivos de cabeçado? Os mesmos que eu usava lá nos arquivos que não são de cabeçado. Tá? Tem que começar com letra ou com underline, não pode ter caractere especial, não pode ter palavra reservada da linguagem, tipo assim, int, char, essas coisas, tá? E é basicamente letra e número, que é caractere alfanumérico. Tá? Então é assim que eu dou nome para as coisas no meu cabeçalho. Vamos lá, continuando. Primeiro a gente tem que ver todo um conteúdo aqui antes de começar a fazer as coisas. Vamos lá. Isso aqui é o que a gente tinha visto em algoritmo, não é? Que eram os tipos. Esses aqui são os tipos em C. Bom? Então, inteiro é int. Real é float ou double. Eles têm diferença do tanto que ele pode armazenar. Tá? Existe um padrão chamado I3E. Provavelmente deve ver isso aqui em SL. Tá? Mas isso aqui é um padrão. I3E754 é o padrão que define como que eu organizo os bits para poder guardar números de ponto flutuante com precisão simples ou dupla. Bom? É porque não dá para guardar todos. Nós já discutimos isso aqui na aula passada. Sabe, em algoritmo eu vou lá e escrevo o número que eu quiser, porque não tem limite de tamanho, mas aqui tem, em C tem. Então eu preciso saber os limites de tamanho. E caractere, aqui vira char, lógico não tem, tá? Mas à medida que eu for programando com vocês, eu vou criar esse tipo aqui. Tá? Porque é muito feio a gente usar coisas lógicas com o tipo inteiro. Não está errado, mas é feio. Então nós vamos fazer bonito. Então daqui a pouco nós vamos criar esse tipo lógico aqui. E string. String também não tem em C. Porém, existe uma regra, tá? Uma convenção de o que é um string em C. É um array de caracteres, um vetor de caracteres aqui, ó, a gente vai ver isso daqui a pouco, terminado em barra zero. Então, o último caractere dele é um barra zero.
Tá? Isso aqui é a definição de string em C. Um vetor de caracteres terminado em barra zero. A última coisa dele tem que ser um barra zero. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão muito calados? Por que tem que ter o barra zero? Porque é uma convenção. Tá? O que é uma string em C? É um vetor de caracteres terminado em barra zero. Porque se não for terminado em barra zero, é simplesmente um vetor de caracteres. Não é uma string. Tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, vetor de caracteres com barra zero é string. Vetor de caracteres sem barra zero é um vetor de caracteres. E a barra é para o outro lado. Tá? Não é essa barra que você escreveu, não. O Enzo está falando que não sabe o suficiente da matéria, então tem que dar mais uma estudada aí, Enzo. Nós vamos ver mais para frente, Matheus, o que é um vetor. Tá? Eu só estou falando, estou lendo aqui para vocês, por enquanto. Tá? Então, o que é uma string que a gente já tinha visto lá em algoritmo? É aquela coisa entre aspas duplas. E aqui em C, também é em entre aspas duplas. Só que lá existe o tipo string. Em C não existe o tipo string. Caractere é um único caractere. Tá? Igualzinho a gente tinha lá em algoritmo. Tá? Um único caractere. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um único caractere. Isso aqui é um único caractere. Isso aqui é um string. Isso aqui é um string. Isso aqui é um string. Tá? Então, caractere, um único caractere entre aspas simples. Uma string entre aspas duplas. A definição é a mesma que a gente já tinha visto em algoritmo. Eu só estou mostrando para vocês as palavras que a gente escreve. Porque lá a gente escreve inteiro, aqui a gente escreve int. Lá a gente escreve real, aqui a gente escreve float ou double. Lá a gente escreve caractere, aqui a gente escreve char. Lá a gente escreve lógico e aqui a gente não escreve nada por enquanto. Lá a gente escreve string e aqui a gente escreve char, abre e fecha colchetes, que é vetor de caractere. Tranquilo? Então, por enquanto a gente só está vendo os tipos. Beleza? Constante. Vamos lá. Valor que não muda durante a execução do programa, né? Porque se mudasse não seria constante. Tranquilo? Então, esse é o conceito. E como que eu crio uma constante? Uma constante em C, eu escrevo define, o nome e o valor daquela constante. Tipo isso aqui, ó. Só que isso aqui é uma constante para o pré-processador. Não é uma constante como uma variável constante. Tá? Isso aqui não é uma variável. É uma diretiva para o pré-processador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar no seu programa na hora que ele estiver compilando. Então, vamos voltar aqui. Ele vai passar e toda ocorrência disso aqui ele troca por zero. Tá? Então, na hora que o seu pré-processador passar, o que vai virar seu arquivo? Isso aqui, ó, na hora que ele passar. Vai ser isso aqui, que ele incluiu tudo. Tá? Isso aqui que o seu pré-processador vai fazer. Ele vai sair incluindo as coisas que você colocou include e todo lugar que tinha uma constante ele substitui pelo valor da constante. Então não precisa fazer feio para ajudar o compilador. Ele sabe o que ele tem que fazer. É a tarefa dele. Então o que ele faz? Ele substitui essas diretivas aqui pelo valor dela. Então você faz bonito e ele faz ficar eficiente. Bom? Vamos ver aqui, ó. Mas além da aspas, o que diferencia o caractere da string? A string é um vetor de caracteres, então ele não é um único caractere, ele é mais de um caractere, terminado em barra zero. A gente vai ver mais para frente. Por enquanto eu só estou falando dos tipos, a gente ainda não usou nenhum deles.
A string cabe mais de um caractere? Sim. Pode caber nenhum, mas pode caber 2, 3, 5, 10, 50. Agora um caractere só cabe um só. É que primeiro a gente tem que ver um tantão de conceito, mas daqui a pouco nós vamos sair usando isso adoidado. Tá? E aí é o seguinte, o que que seu pré-processador vai fazer? Ele vai substituir a constante pelo valor dele. Bom, igual eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ele vai substituir o seu sucesso por zero. Isso é trabalho dele. E é um padrão que as nossas constantes tenham letras maiúsculas. Aí você escrever minúsculo, ah, beleza. Escreveu. Mas o padrão é colocar tudo em maiúsculo. Tá? Então toda vez que a gente vê uma constante, o normal é que ela esteja toda em maiúsculo. O pré-processador é o que passa antes do compilador. Ele vai transformando o arquivo para deixar do jeito que o compilador precisa. E o compilador não entende isso aqui não. Ó. Então o seu pré-processador passa substituindo as coisas. Tá? Então ele chama pré, ele vem antes. Então ele pré-processa o arquivo, deixando ele no formato adequado para o compilador. Tá? E aí depois o compilador passa e depois o linker passa. Só que na hora que você escreve aqui, ó, GCC, ele já faz isso tudo para você, numa tacada só. Mas a etapa é pré-processador, depois o compilador, depois o linker. Tá bom? 3 etapas básicas. Tem outros, tem otimização, pós-processador e por aí vai. Mas assim, os 3 básicos é pré-processamento, compilação e ligação. Tá? Então, pré-processa, compile e linker. Tudo sendo feito de uma vezada pelo GCC aqui. Agora vamos lá, essa coisa que está em vermelho aqui. Ó. É claro que podemos utilizar